Os irmãos estão numa série de mensagens sobre o tema Ele Vem, né, de mensagens escatológicas que apontam para essa temática acerca da vinda de Jesus. Então, para não me aventurar em algum tema muito, né, exótico, nós vamos falar sobre esse tema aqui, como devemos esperar a volta de Cristo. A música já deu um spoiler de alguma coisa, mas nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, e certamente Deus tem para falar ao seu coração nessa noite. Deus tem algo a ministrar à nossa vida para nos fortalecer a fé, despertar-nos para buscar ao Senhor com uma vida consagrada, santa, uma vida que adore ao Senhor. Deus tem uma palavra para você, amém, irmãos? Então abra lá a sua Bíblia e você vai poder acompanhar aqui também a leitura. Em Lucas capítulo 21, versículo de 5 ao 19, aí vai estar na tela também o 4, mas nós vamos ler só o 5 e diante. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 5 em diante, diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, e a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Vamos ler juntos o verso 19, todos juntos? Perseverando que vocês obterão a vida. Mais uma vez, perseverando que obteremos a vida. Será que é possível aumentar o meu retorno aqui? Melhor jogar retorno aqui para mim do meu, que eu não estou me ouvindo aqui. Meus amados, como devemos esperar a volta de Cristo? É uma pergunta que o texto que lemos ajuda a nos responder e nos faz pensar sobre um tema importantíssimo na Bíblia Sagrada, importantíssimo na vida cristã e que todo cristão deve se preocupar, com o qual todo cristão deve se preocupar e se inteirar, a fim de ter esperança e poder, como diz o último versículo que lemos, perseverar nessa fé que está firmado. O assunto acerca da volta de Cristo é um assunto muito discutido e tratado no Novo Testamento.
há uma proporção de 25 para 1. A cada 25 versículos, um versículo fala sobre a volta de Cristo. De cada 25 versículos, um fala sobre a volta de Cristo. Um assunto, um tema que é extremamente importante na Bíblia. Agora, por que Jesus voltará? Jesus já veio a este mundo. Celebramos a ceia há pouco, que nos faz lembrar do sacrifício que Jesus prestou por nós, quando da sua primeira vinda. Mas por que ele virá mais uma vez? A palavra de Deus vai nos dizer que ele voltará para o que, irmãos? Buscar a sua igreja, buscar os seus eleitos, buscar o seu povo, a sua noiva, buscar os santos, buscar aqueles que nele creram, para estarem com ele na eternidade. Versículo 27 e 28, que lemos, diz lá assim. Versículo 27 e 28 diz, pode passar lá a tela para nós. Isso. E diz assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Jesus voltará para trazer redenção, para trazer o resgate, para trazer-nos a salvação, a consumação da obra da salvação. Porque nós já fomos salvos, mas ainda estamos sendo salvos e seremos salvos. É um tempo contínuo de viver essa experiência com Deus, porque Cristo já estabeleceu a nossa salvação mediante a fé. Mas nós ainda estamos nesse mundo, vivendo um processo de santificação, a fim de despir-nos do velho homem, da velha natureza, a natureza caída, e vivermos totalmente para Deus. Para que quando Cristo voltar, sejamos então redimidos para a eternidade na sua glória, e ali estaremos para sempre livres do domínio do pecado, do domínio desse mundo sobre as nossas vidas. E quando olhamos então para a Bíblia, vamos ver duas palavras que são mais usadas para se referir acerca da volta de Cristo. A primeira delas eu coloco aqui é parousia, que significa a vinda ou presença, é a ideia de um retorno ou de uma presença, de uma vinda, é usada por Paulo, é usado por outros escritores do Novo Testamento, mas ela pode ser usada não exclusivamente a Jesus, mas também a outras pessoas que venham. Alguém que veio estar com Jesus, alguém que veio visitar outra pessoa. Por isso é que há um outro termo, que é epifania, que é o aparecimento. É esse aparecimento que aponta para o dia do Senhor. A epifania é o termo usado por Paulo quando ele fala desse assunto nas cartas pastorais. Em Tito capítulo 2, verso 13, diz o apóstolo Paulo, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é essa bendita esperança que, como igreja, devemos aguardar? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso é a epifania de Cristo, o aparecimento majestoso, a manifestação do nosso Senhor Jesus. E o que a Bíblia nos diz sobre a volta de Cristo? Como é que ela vai se dar, e ela vai ser marcada por que características, por que momentos, por que circunstâncias? Primeiro, a Bíblia diz sobre a volta de Cristo que é uma promessa do próprio Cristo. O próprio Senhor Jesus prometeu que voltaria. No versículo 27, nós vemos Jesus dizendo, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Mas no capítulo 14 de João, capítulo 14, verso 3, Jesus consolando os seus discípulos, ele diz aos discípulos assim, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então a volta de Cristo é o cumprimento da sua promessa. Ele não é
como aquele pai irresponsável que saiu para comprar um pé de alface e nunca voltou para casa, dizendo que voltaria em breve. Ele prometeu que voltaria e ele voltará, para nos levar a estar com ele. Em Mateus capítulo 28, o último versículo ali, último versículo 20, Jesus promete assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A volta de Cristo será a consumação dessa promessa. Ele já está conosco, mas nós estaremos para sempre na eternidade com Ele também. Amém, irmãos? Então é o cumprimento de uma promessa, a promessa de Jesus. Segundo, o Novo Testamento faz inúmeras declarações acerca da volta de Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Dizem Paulo a Tito, como lemos há pouco: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, diz algo extraordinário que se contextualiza com o que fizemos nessa noite, a celebração da ceia e essa palavra, porque diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então a volta de Jesus é testemunhada nas Escrituras e mostra que a sua primeira vinda veio trazer salvação, perdão, redenção. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, para que eu e você pudéssemos andar com Deus, estar na presença de Deus, sermos reconciliados com Deus. Celebramos a ceia, celebrando isso, que Jesus conquistou na cruz. Mas Ele prometeu voltar uma segunda vez para buscar a sua igreja. E diz o escritor aos Hebreus que Ele aparecerá uma segunda vez, agora não mais para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. E o que, meus amados, a volta de Jesus trará? A volta de Jesus será de que modo? O que acontecerá? A Bíblia nos apresenta alguns acontecimentos. Primeiro, dizendo que a volta de Jesus será pessoal. Será o próprio Senhor Jesus. Não será um anjo do Senhor enviado. Não será um grande profeta que se levantará representando. A volta de Jesus não se dará por procuração. Será pessoal. Ele próprio, o próprio Senhor descerá do céu. Versículo 1 Tessalonicenses 4,16 diz: o próprio Senhor dos céus. Ele virá para poder buscar a sua igreja. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Ele próprio. A volta de Jesus será também física. Será uma volta corpórea, visível e física. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, consolando os discípulos, consolando a igreja. O anjo então disse que, pois dada a ordem, aliás, verso 11, que o anjo disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Será uma volta física. Cristo voltará corporealmente e de forma visível. Não será algo que você só ouvirá uma voz. A Bíblia diz claramente que os olhos verão. Iremos contemplá-lo. As testemunhas de Jeová, uma seita que nega a divindade de Jesus, sustentam que a segunda vinda de Jesus já se deu em 1914. Segundo eles, esse acontecimento não foi visível.
Foi apenas um acontecimento espiritual e simbólico da vinda de Jesus. E já aconteceu. Acontece que esta concepção das testemunhas de Jeová não é possível ser conciliada com as Escrituras. Porque diz a Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se levantarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Amém, irmãos? Então a volta de Jesus, ela necessariamente precisará ser física, precisará ser visível. Como ela também, segundo a Bíblia, será inesperada. Ela se dará de modo repentino, inesperada. Mateus capítulo 24, verso 27 diz: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Em outros textos é-nos dito que quanto ao dia, diz Mateus 24, 36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, senão somente o Pai. Somente o Pai. Mateus 24, versículo 42 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Será inesperado, por isso nós precisamos estar prontos a todo instante, para aguardando a volta de Cristo, que pode vir. Se Ele vier agora, glória a Deus, já está todo mundo na igreja. Espero que ninguém esteja pecando agora. Mas e se Ele vier numa terça-feira, 3 horas da manhã, por onde você está? Se Ele vier amanhã, ao meio-dia, 9 da manhã, às 3 da tarde, o que você estará fazendo? Onde você estará navegando nas redes sociais, com quem você estará, onde você estará, se o lugar onde você estará, as pessoas com quem você estará, você poderá convidar Jesus, se você tivesse tempo para isso. Jesus, entra aí, senta aqui com a gente, vamos bater um papo aqui, não tem pressa não, o senhor demorou tanto para vir, agora vamos ficar um pouquinho. Ou você ficaria constrangido, se é que dará tempo para alguém se constranger. Porque a volta de Cristo é inesperada, meus irmãos, e por isso nós precisamos nos apresentar com vidas consagradas, retas e santas, para nos encontrar com o Senhor. A Bíblia nos dá N exemplos ou motivações para essa postura de vigilância e prontidão para encontrar com o Senhor. Há parábolas das 10 virgens, as 5 nécias, as 5 prudentes. Parábola ou a citação de Jesus, que ele virá como um ladrão. O ladrão já te mandou mensagem, deixou um aviso na caixa do correio, falando, não sai hoje, que hoje à noite eu venho. Não. Ele vem de forma inesperada. Mas a volta de Jesus será também para o louvor da sua glória, triunfante e gloriosa. Será majestosa. Diz o capítulo de Mateus 24, verso 30, diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Será triunfante, será uma entrada triunfal, majestosa. Você já foi em um evento pomposo, apoteótico, que você, quando começa as trombetas, aquela música, aquele evento, começa até arrepia tudo. É bonito. A volta de Cristo será mais bela, mais bonita do que tudo isso. Talvez olho nenhum pôde contemplar algo tão sublime como será a volta de Cristo. E Paulo em Tessalonicenses também diz, no capítulo 4, verso 16, pois dada a ordem, ao som, dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Será uma volta triunfante. E será um evento único. Um evento único. Não vai ser aquele negócio de série. Nós estamos na fase das séries, né?
primeira, terceira, quarta temporada e 20 episódios. Não será em série, será um evento único. O arrebatamento dos santos se dará junto com a volta de Cristo. Diz a palavra do Senhor que no capítulo 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, descreve muito bem esse processo. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos e o encontro de todos estes com Cristo nas nuvens. Então não haverá aquela, vai ser uma turma arrebatada, daqui 3.000 anos outra turma vai ser arrebatada. O registro que nós temos de gente que foi arrebatada antes foi Enoque e possivelmente Elias. O restante, até então, é para ir junto. O que diz Paulo aos Tessalonicenses? Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então não pode haver arrebatamento antes da ressurreição dos mortos. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo vem às nuvens, os mortos ressuscitam, você vai ver morto brotando do chão, vai ser aquela coisa meio que assustadora talvez. Mas os mortos vão ressuscitar. Nós que estamos vivos vamos ver os mortos ressuscitam. Mas isso não pode ser novidade, porque você sabia que na ressurreição de Jesus, mortos ressuscitaram. Não foi apenas Jesus. Jesus ressuscitou e outros mortos ressuscitaram naquela ocasião. Agora, na sua segunda vinda, os mortos ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Com eles quem? Com os mortos, ressurretos agora. E então, junto com eles, seremos já agora transformados para um corpo incorruptível e encontraremos com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos nós, os que estamos vivos, aqueles que já morreram e foram ressuscitados, estaremos para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Será um evento único, o arrebatamento e a volta de Cristo, onde todos nós estaremos com Ele. A volta de Cristo, então, será, meus irmãos, pessoal, visível, física, inesperada, triunfante e um evento único. Mas a volta de Cristo será também marcada, como citei há pouco, pela ressurreição dos mortos. Daniel, capítulo 12, verso 2, já profetizou isso. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Será a ressurreição do corpo para uma vida incorruptível. Os mortos ressuscitarão e ressuscitarão para uma vida incorruptível. Nós que estivermos vivos, se nós estivermos, seremos transformados para uma forma incorruptível, como diz 1 aos Coríntios capítulo 15. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado seja Deus, porque a nossa pecaminosidade já terá sido vencida. Seremos agora incorruptíveis, não só no corpo físico, um corpo agora glorificado, mas no nosso espírito, na nossa índole, a nossa disposição de viver agora uma vida plenamente para a glória do Santo Deus. Será marcado pelo julgamento final. A volta de Cristo será marcada pela ressurreição dos mortos, a transformação para uma vida incorruptível, e será marcado pelo julgamento final. Vai ter um julgamento também. Aqueles que estão em Cristo serão julgados. Os que estão sem Cristo serão julgados, cada um pela sua conduta. Para os incrédulos, esse fato é assustador e temeroso. Mas para o cristão, não. Para o cristão deve ser um motivo de grande alegria,
se encontrar com o seu Senhor. O julgamento final não terá para o cristão o objetivo de avaliar a nossa condição espiritual, pois Deus já a conhece. Você acha que Deus não sabe da sua condição espiritual? Do seu caráter, da sua índole, da sua postura, se você é santo ou não é? Deus conhece tudo isso. Deus conhece o mais profundo do nosso ser, melhor do que nós. Então, a volta de Cristo, o julgamento final, não se dará para que Deus venha conhecer, examinar a nossa condição espiritual, mas será para manifestar, revelar publicamente qual é a nossa condição. E por isso, assim como todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo olho verá e todo ouvido ouvirá o Senhor dizendo aos seus santos: vinde benditos de meu Pai. Ou ouvindo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E isso é terrível, como é motivo de grande alegria àqueles que ouvirão: vinde benditos de meu Pai. Por isso, Hebreus capítulo 9, verso 27, traz a nós um alerta e o segredo para esse encontro. Diz a palavra do Senhor ali: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Nós enfrentaremos o juízo. Sabendo disso, devemos estar com a nossa vida em ordem, com a nossa vida em perfeita ordem, com a nossa vida organizada, prestando contas a Deus diariamente, prestando contas a Deus em cada instante da nossa vida. A volta de Cristo será marcada por um julgamento final. O juízo será, meus amados, após a volta de Cristo. Cristo volta e estabelecerá o julgamento, diz Mateus capítulo 16, verso 27, e então Ele recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Na volta de Cristo, Ele será o juiz. Paulo descreve, segundo aos Coríntios 5, que pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Não é o tribunal dos homens, dos anjos, é o tribunal do próprio Cristo, aquele que se entregou na cruz. Todos os homens serão julgados, diz segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos os segredos e pecados serão revelados, não haverá nada oculto. Os segredos, aquilo que você tem escondido há anos, da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, será revelado. Todos os segredos serão revelados, todos os pecados serão colocados à mostra. Agora, acredito eu que o crente em Cristo não passará por isso. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo confessou os seus pecados e diz a Bíblia que os nossos pecados foram perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Diz que quando confessamos os nossos pecados, Ele lança nas profundezas do oceano. Então o crente não será exposto a essa vergonha. Mas o ímpio não. O ímpio terá os seus pecados revelados. Todos serão julgados de acordo com a sua vida terrena, como viveu aqui. João capítulo 5, verso 29, diz: e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Então o critério do julgamento é o quê? O que fizemos aqui. As nossas obras, não se fizemos boas obras ou não, a nossa conduta, a qualidade delas, se foram coerentes ou não com a fé em Cristo, com o ensino de Cristo. Então, meus amados, diante desse contexto todo, para finalizar, eu destaco aqui algumas implicações importantes para a nossa vida no que diz respeito ao nosso comportamento. Qual deve ser o meu e o seu comportamento diante da iminente volta de Cristo? Como é que nós devemos esperar a volta de Jesus diante de todo esse contexto? Em primeiro lugar, diante da volta de Jesus, nós devemos ter em
tudo que fizermos, ter uma perspectiva eterna, da eternidade. Quando lemos o texto de Lucas capítulo 21, versos 6 e 7, diz lá, alguns dos discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Nós estamos aqui num belo templo, há templos mais belos do que esse, há templos menos belos, tudo passará. A bela casa que você mora, o carro confortável que você anda, nada disso tem peso na eternidade. O que tem peso na eternidade são pessoas, são vidas. Por isso, em tudo que fizermos, até a volta de Cristo, nós precisamos trabalhar e viver numa perspectiva eterna. Preparar os meus filhos para a eternidade. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo para a eternidade. As pessoas que trabalham com você para a eternidade. Ter uma perspectiva desse mundo e que esse mundo passará. Mas a palavra do Senhor permanece e Ele voltará para nos buscar. Segundo, precisamos aguardar a volta de Jesus com um comportamento de prudência. O versículo 8 diz, cuidado para não serem enganados. Prudência. Em que aspecto a prudência é necessária? Primeiro com os falsos mestres. Como citei há pouco, os testemunhos de Jeová, mas não são os únicos. Os adventistas, os mormons e tantas outras seitas por aí já dataram a volta de Jesus, já estabeleceram quando Jesus voltaria, como seria. E Jesus nos adverte ao quê? Cuidado, porque virão falsos profetas. Cuidado para não serem enganados. E não se engane achando que você não pode ser enganado. Já vi muita gente boa dentro das nossas igrejas, conhecedor de Bíblia, professor de escola bíblica dominical, pregador, ser enganado e hoje está fora da igreja, porque seguiu seitas, falsos mestres, deu ouvidos. Agora, há pouco tempo, eu tive há 2 anos atrás, eu tive lá uma ovelha minha, lá em Lucas, que se enveredou por algumas seitas que descobriu aí pela internet, uns pregadores da internet, e ele foi seduzido. E ele está fora da igreja há 2 anos, pelo menos. Porque foi enganado. Prudência com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos fora das Escrituras, com as distorções das Escrituras. Em terceiro lugar, precisamos aguardar a volta de Jesus com perseverança. Verso 9 até o 11 diz, não tenham medo, não tenha medo. A volta de Jesus não é para causar pânico ou medo. Verso 10 ele diz, as nações se levantarão contra a nação, reino contra reino, haverá grande terremoto, fome, peste, em vários lugares, acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu. E o Senhor nos diz que nós precisamos perseverar em meio a tudo isso, aos conflitos entre as nações, às calamidades sociais, aos desastres naturais, as pestes. Nós já passamos por uma. Covid está aí, ficou para trás, mas nós vivemos o terror de uma pandemia. Jesus nos adverte que nós precisamos aguardar a sua vinda, perseverando em meio a esses conflitos, às guerras, aos desastres naturais, às decepções com pessoas. Quantas pessoas passam por frustrações, decepções e negam a fé, abandonam a Cristo. Nessas horas nós precisamos seguir o conselho de Jesus nesse texto. Verso 19 ele diz o quê? É perseverando que vocês encontrarão, obterão a vida. É perseverando que nós vamos encontrar a vida. Perseverar é prosseguir, manter firme a fé, anunciando, servindo ao Senhor. Versículo 28 ele diz, consegue 28 aí? Vamos ler juntos? Quando começarem a acontecer, levantem-se. Devemos aguardar a volta de Jesus perseverando. Quando começar a acontecer essas coisas, Jesus diz o quê? Abaixa a cabeça, se sente e espere. Não, levante a cabeça.
porque está próxima a redenção de vocês. É hora de marchar de maneira mais firme, aguardando a volta de Jesus. Em quarto lugar, irmãos, um comportamento de fidelidade ao Senhor. Devemos aguardar a volta de Jesus fiéis, com fidelidade a Ele. O versículo 12 diz: antes de tudo, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. Nesse contexto, seja bem sincero com você mesmo. Você vai manter-se fiel? Você manteria-se fiel? A gente fala assim, não, eu vou me manter fiel, porque nós nunca fomos perseguidos. Nós nunca fomos presos. Nunca fomos incomodados de abrir essas portas, de sair de casa para vir para a igreja. Então é fácil para nós dizermos assim, eu vou ser fiel. Lembra do Pedrão? Lembra do Pedrão? O que o Pedrão falou? Falou, Senhor, por ti eu te darei a minha vida. Foi o primeiro que quando perguntaram, você conhece ele? Nunca vi falar. Porque na hora da pressão é que vai se provar de fato quem vai ser encontrado fiel. Versículo 17 diz, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Se imagine nessa circunstância, irmãos. Nós, pela graça de Deus, não desfrutamos disso. Mas há irmãos nossos em países, na Ásia, na África, que estão passando por isso agora. E estão perseverando. Mais recentemente, agora no ano passado, tivemos ali na Índia um grupo de, se eu não me engano, 7 missionários, coisa assim, 4 missionários, que passaram por aí, missionários nossos, batistas, foram presos, ficaram semanas na prisão, sendo humilhados por causa da fé, com a justiça do país contra eles por causa da pregação no nome de Jesus. E eles se mantiveram fiéis. E nós? Versículo 3 diz, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Quando tudo isso acontecer, o Senhor nos convida a perseverar. Verso 28, ele diz, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção. Penúltimo lugar, um comportamento de dependência do Senhor. Devemos aguardar a volta de Jesus dependendo dEle. Verso 14 e 15, o que eles dizem? Leia comigo ali, irmãos. Mas convençam-se de uma vez... pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Ora, Jesus nos prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dele nós precisamos depender. Não é do seu dinheiro, não é do seu esposo, do seu pai, não é da sua igreja, é de Deus. Ele é o nosso Senhor. É nele que nós devemos perseverar e dele devemos depender. E por isso, em último lugar, devemos aguardar a volta de Jesus com um comportamento de renúncia. Não dá para você, um cristão, aguardar a volta de Jesus sem renunciar. Renunciar o seu eu, renunciar os seus desejos, as suas vontades, e entregar tudo isso ao controle de Cristo. Não dá para perseverar aguardando a volta de Jesus e ir ao encontro dele perseverante, de cabeça erguida, encontrá-lo e ser achado por ele, se você não renunciar, se você não mortificar o seu eu. O versículo 34 de Lucas 21, Jesus diz assim, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. É renúncia. Aguardar perseverante, renunciando o quê? Os meus desejos. Quantas ansiedades da vida tomam o nosso coração? Quantos desejos da nossa carne, da promiscuidade, do sexo fora do casamento, do adultério, da bebedeira, dos vícios. E o Senhor adverte o quê? Tenham cuidado, não encham a vida, não sobrecarregue o coração
com essas coisas e venha o dia da volta de Cristo de forma inesperada e tome você com o coração cheio dessas coisas e vazio de Deus. E é o que muitos têm feito, muitos que às vezes estão dentro das igrejas, sentados aqui conosco, talvez aqui nessa noite, que têm dividido o coração entre as coisas do mundo e o Senhor. Não devemos nos apegar a nada deste mundo, irmãos. Quando Ele vier, Ele quer nos encontrar santos, quer nos encontrar puros, perseverando em fé e com uma vida dedicada a Ele. É a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes, que devem esperar a volta de Cristo, preparadas para encontrar com seu noivo. Eu finalizo então e eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa música para nós orarmos. Mas o versículo 36 diz então: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Queria que você se colocasse em pé e você lesse comigo esse texto aqui. Vamos ler todos juntos. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Meus amados, estamos nós preparados para de fato, quando Cristo voltar, estarmos de pé, podendo aguardar a cabeça erguida, podendo aguardar a sua vinda e ir ao seu encontro? Ou será que quando Jesus vier, nós teremos sido derrotados pelo pecado, pelo caos, pela imundícia do pecado na nossa vida, e Jesus voltará e nos encontrará prostrados na lama, impuros? Amós, capítulo 4, versículo 12 diz: por isso, ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. O Senhor quer que nós estejamos preparados para encontrar-nos com Ele. O Senhor quer que estejamos preparados para encontrar com Ele, perseverando, fiéis, com prudência, renunciando e em total dependência. Queria que você então cantasse essa canção com os irmãos, e eu queria orar pela sua vida em seguida, e eu queria que você pensasse como é que está a sua vida. Nós estamos prontos a nos apresentar de pé, para nos encontrar com o Senhor, santos e irrepreensíveis. É tempo para você refletir, e refletindo sobre isso, eu quero desafiar você nesta noite a dedicar e rededicar a sua vida ao Senhor.